Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farolcast, o seu podcast sempre atual. Gostaria de começar já, logo de cara, agradecendo o engajamento de vocês nos episódios anteriores, likes, comentários, compartilhamentos. Tudo isso ajuda muito que essa mensagem seja passada cada vez mais adiante, como sempre falo. Então, obrigado aí pela força, não só aqui nessa plataforma, mas também nas demais, onde o Farolcast está presente, Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, com episódios completos e com cortes também. Você pode ficar ligado em cada uma delas para que você não perca em primeira mão, todos os nossos episódios, todos os nossos conteúdos preparados especialmente para vocês. Hoje o Farolcast recebe uma convidada especial para falar sobre um tema que toca o coração de muita gente, a causa animal. A ONG Amigos Protetores dos Animais de Frutal atua há anos no resgate de cães e gatos abandonados ou vítimas de maus tratos, cuidando deles com todo carinho até que estejam prontos para ganhar um novo lar. Essa missão é sustentada pelo esforço de voluntários e pelo apoio da comunidade, por meio de doações, campanhas, rifas e o brechó solidário, entre outras ações. Além de resgatar e acolher, a ONG também orienta a população sobre adoção responsável, castração e até sobre os chamados animais comunitários que são protegidos por lei. Para nos contar mais sobre essa história de amor e dedicação, recebemos aqui a professora de matemática, mãe da Ayla e apaixonada por cães e gatos, Taluana Silva, representante da ONG Amigos Protetores. Taluana, seja muito bem-vinda ao Farolcast, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero agradecer pelo convite de vocês. Eu sou a Taluana, como já mencionado, eu já atuo a causa animal já há muitos anos, amo os animais, essa história já começa desde há muitos anos, A maioria das pessoas que amam animais tem muitas histórias para contar desde criança, Então, assim, eu já tô aí engajada na causa animal na ONG há 12 anos. Então, a Taluana está aqui conosco hoje, gente, para contar um pouco mais sobre essa relação que ela tem, com a causa animal e também para falar sobre a ONG, sobre como funciona a ONG, como e quando ela começou e principalmente sobre a atuação dela aqui na cidade de Frutal. Gostaria que você também se apresentasse ao público que nos acompanha, falando sobre o seu dia a dia, principalmente falando da sua atuação dentro da ONG Amigos Protetores. Bom, atualmente eu faço parte da presidência da ONG, eu sou tesoureira. A gente é composto por 12 membros, a diretoria, e todos são voluntários, ou seja, a gente, além de trabalhar, a gente ajuda os animais de forma gratuita, como se fosse um hobby mesmo, a gente faz porque ama. E todos nós que participamos da diretoria da ONG temos os nossos trabalhos. Então a gente trabalha, a gente faz isso de forma voluntária, para ajudar mesmo. Então eu estou à ONG há 12 anos, como eu disse, a ONG já existe há 14 anos, então já faz bastante tempo aí que a ONG vem atuando na cidade de Frutal. Eu sou professora, eu dou aula lá no Polivalente, sou professora de matemática, sou mãe, mulher, tenho meu marido. Cuido de vários animais na rua, nos lugares comunitários, que a gente chama animais comunitários. Tenho pontos de alimentação na cidade. Eu sozinha cuido de 3 pontos de alimentação. Os outros voluntários da ONG e membros da diretoria também têm pontos de alimentação. Então a gente ajuda um grande número de animais aqui na cidade. E todos fazem resgate, ajuda nas campanhas que a gente faz nas redes sociais. A gente participa de vários eventos aqui na cidade, a gente é muito atuante. Muito bem. Você comentou que atualmente você está na presidência da ONG, Gostaria que você explicasse para nós como funciona a estrutura organizacional, Você falou que também tem a diretoria. Então, quantas pessoas compõem atualmente a ONG, entre diretores, voluntários, enfim? E como que vocês se organizam dentro da ONG para poder manter as atividades em andamento? A diretoria temos a presidente, que é a Sueli. A Sueli está de presidência aí da ONG, ela sempre tem ajudado, todas são protetoras de animais. O vice-presidente é o Eurípides, ele também é professor de matemática, inclusive a Sueli também é professora. Os professores estão se juntando. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente vai conscientizando
também os nossos alunos, né? A gente vai conversando com eles, explicando sobre guarda responsável, né? Então, como a gente se conhece, todo mundo tem o amor para os animais, a gente vai se juntando, né? Tem a tesoureira, que sou eu, tem a primeira secretária, que é a Gesiane, tem o pessoal do marketing da ONG, que mexe com as redes sociais, que é a Aline, o pessoal que segue a ONG, né? Já está acostumada a ver ela, porque ela posta bastante, ela aparece bastante gravando os vídeos. E tem o conselho fiscal, né? Que a gente tem a Larissa, tem o Aloísio, tem o Danilo, o Danilo também é professor, o Aloísio é comunicador e é professor também, ele trabalha inclusive no sindicato dos professores. Tem também a Rosane, que ela desde o início que eu estou na ONG, ela vem me ajudando, acompanhando. E tem várias pessoas, no total são 12 membros. Bacana. Então eu tinha me confundido nisso, na verdade você é tesoureira atualmente, né, da ONG, e a Sueli é a presidente. Tem todos esses membros que você mencionou aí também, né, que estão aí, digamos, à frente das ações da organização, né. E uma outra curiosidade também, existe algum lugar específico, alguma sede, um espaço físico onde vocês abrigam os animais resgatados? Como que funciona isso? Então, é uma coisa muito importante, porque nós somos uma entidade, nós somos devidamente regularizadas, porém não temos ainda o espaço físico. O que a gente faz, então, quando a gente resgata? Porque é impossível lidar com a causa animal sem resgatar um animal, né? Então, a gente conta com as protetoras de animais que dão as suas casas como lar temporário. Então, essas protetoras, a gente usa a casa delas para elas acolher esses animais. Inclusive, na casa de todos nós temos animais nas nossas casas. Eu, por exemplo, estou com uma cachorrinha lá em casa, que nós resgatamos atropelada, e ela está lá em casa até a gente conseguir um dono. Então, a gente faz todo o trabalho. A gente resgata, leva até o veterinário, passa pelos primeiros procedimentos, toma vermífugo, vacina, depois de castrado, se já é adulto, né? Depois de castrado que a gente põe esse animal para adoção. E como a gente tem muitos seguidores nas nossas redes sociais, costumamos ter sucesso com essas adoções. E também a gente aproveita as redes sociais para fazer a conscientização, guarda responsável, explicar para as pessoas. A feirinha de adoção também a gente usa para explicar para as pessoas como cuidar do animal, porque muitas vezes a gente pensa que é óbvio, né? Como cuidar do animal, né? Porque é uma vida, né? Então a gente pensa que é óbvio, mas não é. A gente precisa explicar mesmo, sempre tá falando, sempre tá explicando. Quanto mais falar, melhor. Sim. Conscientização é isso, né? É uma sementinha que é plantada diariamente, regularmente, para que isso frutifique na mente das pessoas, né? E além do amor que vocês têm pelos bichinhos, né? A ONG também precisa de ser viabilizada financeiramente, né? Então, gostaria que você comentasse conosco sobre como funciona, como que vocês conseguem angariar recursos, né, para poder realizar as ações, né, no dia a dia, para poder, por exemplo, você comentou que boa parte dos animais resgatados precisa passar por um atendimento, às vezes um procedimento, levar ao veterinário, enfim. Então, para isso, imagino que vocês precisem de recursos. Gostaria que você comentasse sobre como que funciona essa captação e as ações que vocês realizam, né, regularmente para poder manter recursos no caixa, enfim, como que funciona essa parte? Nós vivemos basicamente de doação, né? Então, como eu disse, somos voluntários e temos as nossas famílias, nosso serviço. Então, a gente precisa da ajuda da população mesmo, da comunidade. Quem é inclinado para a causa sempre tem nos ajudado. A gente tem pessoas que doam mensalmente para a ONG. Nós temos conta, né, no nome da ONG mesmo. Então, assim, é uma conta que muitas vezes alguém pensa assim, como eu tenho certeza que vai ser usado para esse animal? Muitas pessoas têm dúvida, né? Mas a gente posta nas nossas redes sociais o extrato da nossa conta,
para que foi usado aquele dinheiro, quantas doações recebemos, fazemos campanhas, quando a gente resgata um animal, fazemos campanhas nas redes sociais, que basicamente é Instagram e Facebook. Como nós não temos muito voluntários que sabem mexer com marketing, sabem mexer com rede social, nós focamos mais nessas duas redes sociais. A gente não foca muito nas outras redes sociais, porque a gente não tem pessoas para tomar conta disso. Porque como é um serviço voluntário, muita gente pode até querer fazer, mas vai querer receber algo em troca. A gente não tem como, porque como a gente vive de doação, nós priorizamos os animais que a gente resgata. Dar alimento para ele, levar no veterinário quando precisa, medicamento, então priorizamos isso. Então a gente vive basicamente de doação. A gente faz o quê? Faz o bazar solidário, nós vendemos as coisas também, às vezes a gente vende adesivo, procura patrocínio com o pessoal de frutal, a gente vende adesivo, vende comida, a gente faz de tudo que der dinheiro, levantar um dinheiro, nós abraçamos, a pessoa dá ideia, a gente abraça e faz, porque a gente precisa mesmo de dinheiro, porque hoje em dia o que não custa dinheiro, né? Tudo custa dinheiro, então a gente precisa. E a gente conta muito com as pessoas que seguem a gente, acompanham a gente, porque eles ajudam muito a gente, sempre. Muito bem. Bom, você comentou, né, que já tem uns anos, né, 12, 14 na verdade, que a ONG existe aqui. Você estava na época da fundação, você se lembra, se recorda? Fala um pouco para nós sobre como começou, como que nasceu essa ideia, né? E os principais desafios que vocês têm enfrentado desde o tempo da fundação, ou desde especificamente o tempo que você também começou a fazer parte da ONG, até os dias de hoje, assim, os principais desafios vencidos, né? E que vocês estão até aqui fazendo esse trabalho tão importante, né? Por uma causa tão nobre. Bom, eu conhecia os fundadores da ONG, eles tinham outro nome, né, a ONG, conhecia todos, inclusive um deles, que é o Danilo. Muitas pessoas que estudaram lá ou estudam lá no estadual conhecem ele, é o Danilo Ojeda. Ele fez parte da primeira diretoria, ele faz parte até hoje. Então a gente mantém a história da ONG, né? A gente não, abandonou os antigos fundadores e começou uma nova diretoria. Tem também a dona Eunice, ela é a advogada aposentada, ela era da parte criminalista, ela contém mais ou menos uns 30 cachorros na casa dela. Ela está muito de idade já, precisando muito de ajuda. Então, assim, todos fizeram parte da primeira fundação da ONG. Eu participei em partes, não participei 100%. Depois, como a gente viu que a ONG estava acabando, o pessoal estava dissipando, né? Começou com o amor, que a gente queria continuar o trabalho que eles começaram, né? Porque eles começaram um trabalho tão bonito e estava enfraquecido, né? Então, juntamos uma nova diretoria, um novo grupo, só que a gente manteve alguns, né? E a gente reiniciou a ONG e mudamos apenas o nome, mas continua o mesmo trabalho, o mesmo estatuto, é tudo a mesma coisa, né? Então a gente continua a história. Então o que uniu a gente? Um amor mesmo pelos animais, a esperança de mudar e a mente das pessoas. E um desafio muito grande é a questão que tem muitas pessoas que vê apenas o lado bom, né? Eles falam assim, eles veem apenas as pessoas, vou explicar melhor. Eles veem apenas as pessoas que ajudam os animais. Fala, animal hoje em dia tem vida de rei, tem muita gente que fala pra gente, né? Vive melhor do que muita gente. Mas a realidade é que a porcentagem desses animais que vivem bem, têm vida de rei, é muito baixa. A gente pode sair daqui mesmo e se deparar com um animal na rua, aqui no fórum mesmo, que é aqui próximo, tem vários animais de rua que eles cuidam ali, entendeu? Que aparece ali. Então, eles estão tendo vida de rei?
né? Eles têm uma casa, um lugar que eles podem dormir tranquilamente, sem preocupação que alguém possa chutar eles, né? Então, assim, a maioria dos animais, eles não têm essa vida. E tem muita gente que quando a gente vamos falar sobre animais, eles já chegam com esse discurso, né? Tipo, dizendo que tá tudo bem, que os animais estão bem. E que a gente passa muito aqui na cidade é a questão da castração. Eu acho que o mais importante de tudo é a castração. Então, a conscientização que eu faço com os meus alunos, que eu faço com as pessoas, é falar sem cessar sobre a castração, porque a castração evita muita coisa. Porque se não nasceu, não vai sofrer na rua, não vai sofrer maus tratos na casa de alguém. Entendeu? A gente tem leis sobre maus tratos. Hoje em dia evoluiu muito, né? Essa questão da causa animal, de maus tratos, evoluiu muito. Porém, o governo, no geral, no Brasil, tem muita dificuldade de impor a lei em todos os aspectos, quanto mais na causa animal, né? Passou a ser um crime, é um grande avanço, né? Porque antes era uma pasta comum, né, os maus tratos animais. Agora não, agora eles entenderam que os maus tratos animais não trata apenas de um animal, é um crime, né, é um crime. É a mesma coisa de você, eles chamam a polícia, né, já conversei com alguns delegados, eles comentaram comigo que chama link, né. O que significa? Tá tudo interligado. A pessoa que maltrata o animal, que é um ser indefeso, ela maltrata uma mulher, ela maltrata uma criança, ela maltrata um idoso, que são pessoas com vulnerabilidade ali, entendeu? Então, ele maltrata. Então, a maioria das vezes desse crime, me perdoe, mas são homens, né? São homens, infelizmente. Geralmente pessoas inclinadas a cometer esses outros tipos de delitos também. Muito difícil ser uma mulher. Acontece, tudo é possível, né? Mas a probabilidade maior são homens que cometem esse crime. Então, não é apenas um animal. Aquela pessoa que maltratou um animal, você pode procurar saber, que você vai achar mais coisa. Então, não é uma questão... Então, essa é a maior dificuldade da gente. As pessoas entender que um animal, tudo bem, né? Um animal, a gente explicar que o animal tem que ser bem cuidado, não que ele tenha que dormir em cima da sua cama ou em cima do sofá, mas que você trate ele bem, na medida com dignidade. Às vezes você não precisa deixar ele dentro da sua casa, pode deixar ele de fora da casa, porém que ele tenha um lugar para ele se esconder do sol, da chuva, não deixar ele no relento. Entendeu? Dá uma água, um alimento. Gente, a gente come. Quantas vezes no dia a gente sente fome? A pessoa não põe a mão na consciência e pensa assim: gente, o meu animal que eu deixei, já faz 2 dias que eu não ponho uma água para ele. Entendeu? A gente não vive sem água mais que um dia. Agora, por que um animal vai viver sem água? Então, tem pessoas aqui em Frutal, e são muitas, largam o animal sem água e sem comida. Aí o vizinho dá água, ele vai lá brigar com o vizinho porque deu água e comida pro animal, se eles vê, né? Então, às vezes a polícia vai até a residência, vê água e alimento, tá vendo que o animal tá curioso, e eles falam que como eles estão vendo a vasilha de ração e a vasilha de água, muitas vezes eles falam que o animal está sendo alimentado. Aí a gente fala, vamos jogar para uma criança. Tem muita gente que não gosta dessa comparação, né? Porque fala, eu vou comparar uma criança com um animal, né? Mas é uma comparação boa. Pensa uma criança. Você alimenta ela, você manda ela para a escola, mas você bate nela todo dia. Você não está maltratando ela? Só porque você dá comida e água? Então, a mesma coisa do animal. Você dá comida e água, mas aí você espanca ele todo dia, você está deixando... E só porque você dá água e alimento, significa que você não está cometendo maus tratos. Entendeu? Às vezes não aparece o hematoma igual aparece numa criança, né? No animal. Mas só de você chegar, olhar o olhar daquele animal de assustado, de qualquer movimento que você faz, ele já abaixa
já fica com medo, já percebe que o animal está sendo maltratado. Ele não fala, mas ele demonstra. Então, assim, eu acho que muita gente faz vista grossa, entendeu? Para os animais, até mesmo quem a gente procura ajuda, que são os policiais. Eles fazem vista grossa, não fazem o que deveria ser feito, mas a gente entende também que tem muita coisa envolvida, né? Porém, a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Bom, de qualquer maneira, como cidadão, assim, consciente, a pessoa que se depara com esse tipo de situação, às vezes um vizinho ou passando e se deparando com essa situação, o que há de se fazer é chamar a polícia, enfim, denunciar. O que você recomendaria nesse sentido? Sim, igual eu até converso com os meus alunos. Nós sempre temos que procurar a ajuda de uma pessoa que esteja apta a fazer isso. A gente nunca deve tentar resolver a situação, porque se a pessoa maltrata um animal, para ela te machucar, para fazer alguma coisa com você, pouco custa, ela não tem escrúpulos, né? Então, assim, a gente nunca aconselha a pessoa, mesmo que ela ache que não vai virar nada, mas às vezes ela fazer uma conversa com a pessoa de uma forma bem branda, bem calma, não acusando, não xingando, não agredindo a pessoa, porque mesmo que ela esteja fazendo uma coisa errada, no conhecimento dela que ela está fazendo uma coisa errada, ela acha que tem um motivo. Para eles tudo tem uma explicação, né? Então você não pode chegar agredindo, porque você vai ser agredido de volta, né? Então o ideal é procurar uma autoridade para poder fazer denúncia, porque é crime. Com certeza. Bom, frente a essa realidade lamentável, felizmente tem o trabalho de pessoas, né, como as da ONG Amigos Protetores, que luta pela conscientização e para que esses animais tenham uma vida mais digna, né, e tudo que a gente está falando aqui. Então, gostaria que você descrevesse para nós, tá, Luana, assim, no dia a dia, né, falando sobre o resgate que vocês fazem, né, como que funciona as ações no dia a dia que vocês realizam, além do acolhimento que você falou, dos lares temporários, enfim. Fala um pouco mais para nós como que funciona essa rotina paralela aos trabalhos de vocês, né, regulares, mas esse trabalho específico dentro da ONG. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre todas as atividades que vocês realizam. Sim, nós assim, a gente parece que aparece na nossa frente, né, as coisas. Então, sempre que a gente vê algum animal na rua mesmo, a maioria das vezes é na rua, sofrendo ou magro, procurando saber como que a gente pode ajudar esse animal. Primeiro a gente procura saber se tem algum local para levar esse animal, porque como nós não temos sede, a gente conversa com algumas protetoras para ver se elas têm a disponibilidade de acolher esse animal, e após isso nós resgatamos, postamos nas redes sociais, pedimos a ajuda da população, dos nossos seguidores, que sempre estão ajudando a gente, e a gente acolhe esse animal. Quando a gente não consegue o dinheiro total, porque assim, tratamento veterinário todos sabem que é muito caro, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer fica um valor alto. Nós temos a ajuda do poder público, que é do Centro de Zoonoses, lá tem o Departamento de Proteção Animal. Muitas vezes, quando a gente pega um animal direto da rua, eles podem fazer os primeiros socorros pra gente, a gente conversa com eles. Muitas vezes eles fazem os primeiros socorros, ou a gente tem que pagar um veterinário normal, como todo mundo paga, porque muitas vezes os nossos seguidores ou os seguidores novos, né, que vão chegando, eles pensam que a gente não paga. Eu acho que eles pensam que a gente não paga veterinário, que a gente tem um veterinário próprio ali à disposição. Eles têm esse pensamento. Nós explicamos para eles como que funciona, né, claro. Mas muita gente pensa isso, né? Que a gente tem um veterinário ali à disposição, a gente leva e tá tudo certo, mas não é assim, né? E nós damos sempre preferência para animais de rua ou animais que que a gente já acolheu de rua e tá dentro do lar protetor. Então a gente dá preferência para esses animais. Infelizmente tem muitos que a gente não pode fazer nada, entendeu? Porque a gente não consegue. Tá lotado,
as casas estão lotadas. Você tinha perguntado quantos protetores a gente tem, né? São quase 25 protetores, assim, que estão vinculados à ONG, que a gente ajuda com mais frequência. São mais em torno disso. Aqui em Frutal existe mais pessoas que cuidam de animais. Graças a Deus tem bastante pessoa que ajuda animal. Mas é em torno disso que ajuda a ONG diretamente. E também a gente faz bazar, a gente posta nas redes sociais pedindo roupa seminova. Às vezes as pessoas doam até novas. Lojistas, por exemplo, roupa que não tá saindo da loja. Aí eles doam pra gente com etiqueta e tudo. Aí a gente faz a festa, né? Porque essas roupas com etiqueta tem mais valor, né? Com certeza. E aí a gente ganha mais, porque eles doam, né, pra gente. Então, muitas pessoas também compram. A gente ama aquelas mulheres que gostam de comprar bastante e não usar, sabe? Larga tudo guardado. Porque aí depois elas não usam, elas doam pra gente até com etiqueta. Tem gente que doa sapato que nunca usou. Roupa, e a gente faz o bazar pelo menos uma vez no mês. Nós fazemos o bazar, a gente vende caldo também, dá muito trabalho. Toda vez que a gente começa a fazer essas coisas, a gente se arrepende de ter começado. E depois a gente vê que dá um bom dinheiro, né? E aí a gente fala, não, vamos fazer de novo. Isso aí. E é desse jeito. Isso aí. Então, na hora da organização ali, né, que é muito trabalhoso, a gente fica, nossa, por que a gente foi mexer com isso? Mas depois é recompensador, quando vê o resultado. Porque a gente precisa pagar as contas, né? Porque protetor não pode ficar devendo em veterinário, não, porque como é que faz, né? Não tem jeito. Porque você tem depois que recorrer a ele novamente. Então, não pode... O melhor amigo do veterinário é o protetor de animais, porque a gente dá trabalho para eles, né? Porque a gente fica pedindo muito desconto. E dá muito trabalho. Mas também não deixa eles sem serviço. Não deixa sem serviço e não deixa de pagar, porque a gente paga todo mês certinho. Não tem jeito de ficar sem pagar. Isso aí. Então é mais isso mesmo. Você comentou algumas vezes sobre o bazar, né? Entre outras ações que vocês realizam também. E sobre a força das redes sociais, principalmente Facebook e Instagram também. Então, para reforçar o recado para o pessoal ficar ligado em tudo que acontece da ONG, tudo que a ONG realiza, principalmente o bazar, entre outras ações, ressalta aqui para nós a arroba, né, da ONG ou como encontrar facilmente nas redes sociais. Sim, como o pessoal, na maioria, é daqui da região, é só digitar arroba, né, ONG Amigos Protetores, tudo junto. Então, se acaso não aparecer, é um símbolo escrito Amigos Protetores, tem um cachorrinho, um gatinho, bem colorido. A gente colocou a logo bem colorida, então tá bem legal e a gente coloca tudo lá. Tudo que nós fazemos, a gente posta nas redes sociais, porque é o canal de comunicação que a gente tem com os nossos seguidores, com a população. Muitas vezes tem muitos vídeos que são muito visualizados, até mais do que os seguidores que a gente tem, né? Então são muito visualizados. Então a gente tem bastante visualização. E era ideal que as pessoas seguissem a ONG para acompanhar o trabalho da gente. Também ajuda muito a gente. Porque às vezes alguma coisa que você compartilha da ONG, às vezes alguma coisa que você curte, aparece para os seus amigos, né? O algoritmo ajudando a gente, né? Então aparece para os seus amigos, né? Então é importante não só seguir a página, mas também curtir, comentar, né? Para ajudar a gente dar mais visibilidade aí para a ONG. Com certeza. Então, ressaltando novamente, @ONG Amigos Protetores, tudo junto, né? Isso. É isso aí. Você comentou também em algum momento sobre uma parceria que vocês têm com as zoonoses aqui em Frutal, né? Que esse apoio também que eles dão, principalmente nos primeiros socorros, né, de animais. E entre as outras formas também de vocês conseguirem angariar recursos, tem também parcerias com o poder público, de certa forma, né? Gostaria que vocês falassem como que são viabilizadas essas parcerias para que vocês consigam também receber uma verba para ajudar a manter as atividades da ONG também. Essa é a verba mais importante que nós temos, porque é uma ajuda de custo bem prestativa, bem significativa, né?
Então, nós temos com o fórum também, a gente é cadastrado lá no fórum, no Ministério Público, que nós recebemos multas, porque a ONG também é dos animais, né? Então, como o animal, eu comentei que é criminal, então nós podemos receber verba de multas que as pessoas pagam que cometeram crimes. Entendeu? Maus tratos contra isso, principalmente. Isso, maus tratos. E também, como ela é animal, ela é para o meio ambiente também. Então, abrange muitas coisas aí. Porém, ultimamente, pelo fórum, a gente não está recebendo muita, não. Antes a gente recebia mais. Inclusive, precisamos ir lá dar uma conversadinha para ver se está faltando alguma coisa. Mas nós recebemos também do município, que são dos vereadores. Então, todos os seguidores aí que tem um vereador que você ajudou, pede ajuda para a ONG, porque nós estamos registrados, tudo certinho. E os vereadores podem mandar um valor que eles têm de medida, chama emenda impositiva. É uma emenda, é um dinheiro que todo vereador tem, que eles podem mandar, não para quem eles quiserem, né, mas para entidades aí não governamentais, que são cadastradas, são utilidade pública municipal, eles podem enviar esse dinheiro, e a ONG é uma delas. Nós podemos receber, inclusive, dinheiro pela saúde, que assim, o vereador, ele tem um valor bem significativo que ele pode enviar para a saúde, entendeu? Todo ano. Por quê? Porque a saúde é mais importante, né, gente? Então, assim, tem tanto das pessoas como dos animais. Como os animais têm a questão de zoonoses, que são doenças que transmitem para as pessoas, e das pessoas para os animais, tanto faz. E também tem a questão da superpopulação de animais, que só previne com a castração. Então, o animal também é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente pode receber essas verbas. Então, a gente recebe todo ano, já faz muitos anos que a gente recebe. É bem enjoada, porque nós precisamos, por exemplo, se o dinheiro vem escrito, vocês têm que gastar 10 mil reais com ração. A gente não pode comprar um carro que a ONG está precisando, ou pagar um combustível, às vezes, para a gente fazer um resgate. Tem que ser ração. Não, tem que ser ração. Então, às vezes as pessoas vê, né? A gente postando, porque a gente posta todos, né? Que a gente recebe, para mostrar que o vereador doou pra gente, né? Então, todos os vereadores têm ajudado muito a gente, têm incentivado, porque nós da ONG somos voluntários e a gente ajuda o poder público, né? Porque esse trabalho de proteger os animais, de cuidar deles, é uma responsabilidade do município, não é uma responsabilidade diretamente das pessoas, mas cada um faz a sua parte, minimiza, né? Melhora o trabalho deles. Então a gente está ajudando eles a desempenhar um bom papel. Então por isso eles podem ajudar a gente. Então a gente recebe todo ano. Quem quiser acompanhar aí nas redes sociais nossa, pode ver. A gente posta de todos os vereadores que ajudam a gente. São a maioria. A maioria ajuda a gente. Muito bem. Eu gostaria que você falasse também sobre um outro aspecto que você comentou em algum momento sobre animais comunitários, sobre animais que eles ficam na rua, né? Só que eles também são amparados pela ONG de certa forma. Então, como que funciona isso? Você disse que eles também são protegidos por lei, já que nós estamos falando de vereadores, enfim, eles são protegidos por lei também, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como funciona isso. Isso. Bom, são aqueles animais que vivem nas praças, igual eu comentei no fórum. Tem animais que vivem na rua, eles não têm uma casa. Então, eles vivem em praça, na rua, e às vezes até em escola. Tem em vários lugares. Nós que somos seres viventes, né? A gente anda e a gente vê animal, né? Para todo lado, né? Às vezes no mercado, às vezes em posto de combustível. Então são esses animais. Você é amparado por lei se você alimenta esse animal.
o animal é amparado por lei e você também. Importante que esse animal esteja castrado e vacinado contra a raiva. Porque a raiva é uma doença que transmite para o ser humano, né? Então, se acaso uma pessoa for mordida, então esse animal está vacinado, devidamente vacinado. Então, isso é importante, que ele esteja castrado e vacinado contra a raiva. Então, esse animal, existe uma lei que aqui no estado de Minas é uma lei estadual. Então é uma lei que está acima de qualquer lei, às vezes uma resolução, porque tem muitas pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo, postinho de saúde, não pode ter animal lá dentro, né? Porque eles mexem com as pessoas, tem equipamentos médicos ali, então não pode ter animal lá dentro, mas na rua pode. Então assim, não tem como eles proibir uma pessoa de alimentar um animal que está ali na rua, entendeu? Existe uma lei. Aí muitos mandam uma resolução falando que não pode, para constranger o funcionário, pressionar, né? Falar, olha, você não pode alimentar esse animal, e mostra uma resolução falando por causa das normas sanitárias e blá 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 e blá blá blá. Só que você não está alimentando esse animal dentro do postinho, você está alimentando ele na rua. Entendeu? Ele tem direito de estar sendo alimentado ali, porque ele vai comer, vai beber sua água, e ali é um ambiente que ele já está acostumado, é o ambiente dele, entendeu? É a casa dele ali. Então, ele tem direito dessa alimentação. Então, a lei é estadual, eu vou falar a lei de Minas é 23.863/2021. Então, se você quiser pesquisar, vocês que estão acompanhando, quiser pesquisar a lei, vocês podem ver que é direito do animal ele ser alimentado e ser cuidado na rua. Então, muita gente, aqui em Frutal mesmo, tá? Não é em outra cidade, não. No bairro Alto Boa Vista, tem uma protetora que ela alimenta diversos gatos ali na porta da casa dela. Não é na porta dos outros, não. Na porta da casa dela, ela alimenta. Ela tem uma casa que ela alimenta, ela recolhe alguns animais e ela fez uma parte da casa lá para prender esses gatos, a maioria é gato. Prender esses gatos dentro da casa para eles não terem mais acesso à rua. Outros ela tentou pegar, mas como eu disse, o animal que está habituado no lugar, ele não costuma sair dali, entendeu? E tem gatos que são muito difíceis de capturar, porque são ferozes, né? Eles não deixam você se aproximar e você não vai ter problema nenhum com ele, porque ele não vai chegar na sua casa e tentar te avançar. Gato não costuma, ele vai correr, né? Então não tem problema com esse gato. E uma pessoa, um vizinho dela, chuta as vasilhas de água e de ração dela, por causa que ela tá dando a comida. E tem um terreno vago também, que ela alimenta. Então ele vai lá, ele vira as vasilhas de água, joga fora as ração e fica pressionando ela, já ameaçou ela. Então, sim, isso é crime. Às vezes a pessoa não sabe, mas isso é crime, ela não pode fazer isso. Ela tem uma lei específica para isso, que ela pode alimentar o animal. Então é muito importante isso, porque aqui em Frutal a gente já teve vários problemas em relação a isso. Eu mesma alimento, eu tenho colônia de gatos, que eu alimento todos os dias, tem dentro do meu carro, tem ração, todos os dias eu vou lá, ponho água, ponho ração para eles, e isso é até um exemplo para os menores, para as crianças, para os adolescentes que estão vendo. Muitas vezes meus alunos veem eu entrando lá no terreno para pôr alimento para os animais que eu cuido. E aí eles falam, professora, o que você está fazendo aí? Aí eu falo, eu estou alimentando, e explico, e comento, né? E eles comentam isso na escola, com os outros colegas, e vai incentivando as pessoas a entender que eles são seres vivos e eles são, sim, importantes. Muitas vezes pessoas nem vê eles, né? Passa despercebido, né? As pessoas passam, nem se dão conta, mas a gente se dá conta, né? A gente cuida deles, a gente está preocupada com eles. Então, como existe uma lei, significa que eles são, sim, importantes. Uma coisa bem interessante, essa coincidência de vários de vocês
serem professores ou comunicadores, enfim, pessoas influentes na sociedade de alguma maneira, de terem também essa facilidade até maior de poder conscientizar as novas gerações também, né, para que elas consigam aprender também e ter em mente que essas boas ações, elas podem reverberar e fazer com que cada vez mais pessoas, né, se conscientizem também e possam querer fazer o bem, né, a favor desses animais que são mais vulneráveis, principalmente, né? Então, é uma característica muito legal, conforme você comentou, né, que alguns de vocês têm contato direto, né, com os alunos, com crianças e adolescentes, enfim. Isso acaba sendo até uma pontinha a mais de esperança para que cada vez mais pessoas possam, né, se inspirar por esse tipo de atitude positiva, né, frente a todos esses relatos também, infelizmente, que existe, né, de maus tratos ou de pessoas que tentam atrapalhar quem está ajudando os animais a terem uma vida mais digna, né? E gostaria também que você comentasse, já que você falou também entre as várias ações de vocês, do resgate, né, de animais que vocês veem às vezes abandonados, enfim. E com certeza, né, como você disse no começo, tem todo mundo que é amigo protetor tem alguma história ou várias histórias marcantes para si mesmo, né, que se lembra com muito carinho. E eu pedi para que você pudesse trazer também, né, algum objeto que pudesse ser compartilhado, né, conosco, e a história envolvendo esse objeto. E aí eu soube que você trouxe, né, uma foto que vai mostrar para nós aqui, que também tem uma história por trás dessa foto ou dessas fotos. E aí gostaria que você pudesse compartilhar conosco aqui, com todo mundo que está acompanhando o Farocast. Bom, eu trouxe uma foto que vai aparecer, né, de um cachorro que eu resgatei. Na verdade, foram vários animais. Eles estavam dentro de um saco, né, aquele saco de linho de colocar ração de galinha. Tinham 9 cachorrinhos ali dentro, amarrado à boca, jogado num terreno vago, com mato alto. Eu passando ali foi em 2012 isso. Eu passando ali, houve um choro longe, entrei no meio do mato e achei esse saco. E na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em dia, né? Era um conhecimento, assim, eu gostava de animais, mas eu não imaginava nada de lei, de nada. Eu só tinha a percepção mesmo, o intuito, né? E aí eu vi esse saco de filhotes, eu entrei lá no mato, cara, até achei um absurdo, como que alguém, né, teve a capacidade de amarrar um saco, jogou eles ali pra morrer, né? E eu abri esse saco e foram saindo os cachorrinhos. E eu levei esses cachorrinhos, né? E aí eu vi que o saco tava mexendo ainda, né? Eu fui lá ver, o último animal que tava no saco era esse aqui da foto, que é o cockpit. O cockpit, nós colocamos esse nome nele por causa que o meu marido, ele é piloto de avião, né? E aí o cockpit é a janelinha que fica o piloto, né? Então ele achou bonito, né? Falou assim, vamos pôr cockpit, o nome dele, né? E nós resgatamos eles, cuidamos, o cockpit tinha muito verme. Parecia um macarrão, o pessoal não vai nem comer macarrão mais. Parecia um macarrão, um monte de macarrão assim, ó, branco, uma pratada de macarrão. Saiu de dentro dele. Nós doamos para 2 pessoas, nós fomos visitar para ver se ele estava bem. Não gostamos muito da situação, recolhemos ele de volta. E o cockpit foi ficando comigo, eu castrei ele, vacinei. E minha mãe tava querendo um cachorrinho para fazer companhia pro cachorrinho que ela tinha adotado de mim também. Outro animal. Você vai passando pra família. A família. Certo. A família apoia, pronto, já toma um cachorro, toma um gato. Isso aí. Aí minha mãe falou assim, eu tô querendo um cachorrinho pra fazer companhia pro Godofredo, né, o Godofredo. Aí eu peguei e falei assim, mãe, e o cockpit, você não quer adotar ele? A minha mãe falou, eu vou adotar. E aí o cockpit, eu adotei ele em 2012, né, ele viveu até esse ano. Esse ano ele faleceu, infelizmente.
ele deu um... Não é porque ele estava muito velho, não, mas ele já estava de idade, né? Que ele já ia fazer 13 anos esse ano. E ele deu uns problemas de saúde meio raros, umas doenças autoimunes, que ele ia ficando doente, foi ficando doente até que ele não aguentou. Então, assim, o Cockpit é uma história de superação. Na imagem também, vocês podem ver que eu montei para postar no Facebook, que a gente tinha só Facebook na época, né? No Instagram eu acho que não era muito... visual, né? As pessoas não seguiam muito o Instagram na época. E aí tem várias coisas aqui que foi a primeira logo da ONG, né? Que eu montei, assim, montei no PowerPoint, peguei algumas imagens e hoje em dia, assim, já passou muitos anos e a gente vai aprimorando. A gente já tem uma logo muito bonita que a gente fez as pessoas ajudam a gente, né? Então, assim, foi o pessoal do marketing mesmo, a Vívia, não sei se vocês conhecem a Vívia, ela que fez a arte da ONG, de graça, não cobrou nada, falou assim, não, eu quero ajudar vocês. E aí ela fez a arte, mudou todo o layout do Instagram nosso, ficou tudo colorido, ficou a coisa mais linda. Então, assim, as pessoas ajudando a gente aí durante os anos, a gente vai conhecendo as pessoas vão gostando do nosso trabalho, vendo como que a gente faz e vai ajudando a gente. Então, essa é a lembrança que eu tenho boa. Muito bem. Gente, estamos aqui adentrando a reta final do nosso bate-papo, do nosso episódio com a Taluana, né, representante da ONG Amigos Protetores. Taluana, eu deixei mais para a parte final, mas é importantíssimo esse momento que eu peço para que você deixe claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como qualquer pessoa pode ajudar, né, a ONG a manter o trabalho que é realizado aqui de forma voluntária, comunitária aqui em nossa cidade, e de que forma pode doar ou entrar em contato, tentar ajudar de alguma forma, quem sabe ser até um protetor também ou uma protetora. Se você puder falar também um pouco mais sobre adoção responsável, enfim, como que a pessoa pode fazer para ajudar, tanto financeiramente ou às vezes com algum tipo de ação também. Sim, é muito importante, porque nós precisamos muito de voluntário, como eu disse, principalmente para mexer nas redes sociais, né? Então a gente precisa muito dessa ajuda, quem tem disponibilidade para isso, ou que tem facilidade, né? Porque você tem que lidar com o público, né? Que são as pessoas que cuidam dos animais, e para ajudar a ONG, a gente usa sempre as redes sociais mais. E os telefones são os nossos mesmo. Então, fala pelo direct lá no Facebook ou no Instagram, que a gente conversa com você, te responde as suas dúvidas, as suas perguntas. Para ser um voluntário, você precisa primeiramente amar os animais, gostar tanto de cachorro como de gato, que é o que a gente mais trabalha, com cachorro e gato, né? Os outros animais a gente gosta também, porém a gente não tem tanta facilidade igual tem com cachorro e gato, né? Então, a pessoa pode estar ajudando, entrando em contato com a gente e a gente disponibiliza, explica melhor, conversa. E sobre ser um protetor, a gente usa como lar temporário, às vezes o lar vira definitivo. Às vezes a pessoa cria gosto, pega amor mesmo. Não, tem muitos assim, que não solta, não larga o osso, fica arrumando defeito nas pessoas que vão adotar. não gostei daquele ali, porque assim, sabe, mas na verdade é porque ela já tá querendo ficar com o animal, entendeu? Aí ninguém serve, ninguém é bom. Tá certo. Bom, e antes da gente finalizar mesmo, outra dúvida também sobre as feirinhas de adoção. Você mencionou aqui que entre as várias ações que vocês realizam, tem também as feirinhas de adoção. Gostaria que você explicasse para nós como elas funcionam, se tem períodos do ano que vocês realizam elas, locais também estrategicamente definidos, enfim, se tem previsão para novas feirinhas em breve, como é que funciona? Sabe? Sim, nós fizemos uma parceria com a CIF CDL. Então eles ficam até com a nossa gaiola, nosso canil, com eles, porque eles cuidam dele lá, eles têm um espaço que eles podem guardar. O Rodrigo Razime, ele sempre ajuda a gente com as ração que precisa dar para os filhotes.
a gente só mantém esses animais nas casas protetoras, os filhotes, vermificado, às vezes com vacina, e não estando doente, nós fazemos junto com eles lá no calçadão, todo segundo sábado do mês. Aí, se a gente estiver tendo muitos animais, a gente conversa com o pessoal da prefeitura e nós fazemos também lá no domingo, na feira livre. Então, como a gente tem muito animal, que agora, como a gente está tem pouco espaço, né? A gente sempre está com pouco espaço. Então, para um lar receber um filhote, ele não pode estar contaminado. Então, a maioria dos nossos lares está contaminado. Então, está muito difícil a gente conseguir filhotes. E aí, os filhotes que a gente resgata, como a gente resgata da rua, você imagina, se a pessoa abandonou, em bom estado não vai estar, né? Então, a gente tem que recuperar esse animal primeiro. Então, para depois ir para a feirinha. Então, a gente costuma fazer assim, todo segundo sábado do mês, junto com o pessoal da CIF lá no calçadão. Certinho. Bom, então, passando já para as considerações finais, quero agradecer novamente você por ter aceitado o nosso convite, mais do que isso, por você ter esclarecido um monte de coisa que pode ter, com certeza era dúvida também para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores a respeito de tudo que envolve a causa animal também, a defesa, né, dos direitos dos animais, né, principalmente cães e gatos, né, que são os mais numerosos como animais de estimação. E gostaria de te parabenizar pelo trabalho, né, você, em nome de todos os outros diretores, voluntários, protetores e todo mundo que admira o trabalho de vocês e todo mundo que ajuda também nessa causa tão nobre, né. Então, em nome do Grupo Farol, quero parabenizar a cada um de vocês. E tomara que este episódio também, os cortes que vão estar disponíveis em todas as nossas redes, também ajudem a divulgar cada vez mais também esse trabalho de vocês, para que cada vez mais pessoas se conscientizem também e, quem sabe, vocês possam angariar mais voluntários em breve também, né? E ajudar também na arrecadação em prol dessa causa. Então, gostaria que você deixasse aí uma palavrinha final a todo mundo que acompanhou esse episódio, né? Todo mundo que se dispôs de um tempo para ouvir essa mensagem e para as pessoas também que, na sua visão, são imprescindíveis, que são muito importantes para que o trabalho de vocês continue prosperando. Uhum. Eu quero deixar uma mensagem de amor e responsabilidade, né? Porque todo animal, ele sente dor, ele sente fome, ele sente sede. Então, ele é um ser sensitivo, né? Então, para que você respeite isso, para que você cuide, às vezes você não precisa amar, você não precisa gostar, mas que você respeite o espaço dele, respeite ele, respeite nós que cuidamos deles, as pessoas que gostam. Então, assim, a comunidade precisa disso, precisa de mais respeito, mais carinho. Então eu acho que se você cada um fizer a sua parte e você que não gosta respeitar, a gente vai conseguir desenvolver tudo bem, tudo certo. Então é isso. Muito bem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou em mais esse episódio do Farolcast, seu podcast sempre atual. Não se esqueça de seguir a ONG Amigos Protetores no Instagram, tudo junto, @ONG Amigos Protetores. E você fica por dentro de todas as atividades da ONG ao longo do ano inteiro. E também, quem sabe, pode em primeira mão aí receber alguma postagem, né, de alguma nova feirinha de adoção, de qualquer outra ação, como o Bazar Solidário, entre outros, e poder contribuir você também para essa causa tão nobre. Esse é o Farolcast, seu podcast sempre atual. Até o próximo episódio.